E aí, pessoal? Eu sou o grande mestre Krikor Mektaryan, estou de volta mais uma vez para continuar nossa série de treinos táticos, vídeos feitos especialmente para os usuários Diamante Premium aqui no chess.com no idioma português. Hoje eu vou trazer um tema bem interessante que muita gente pergunta e que eu acho que é muito útil porque ele é pouco explorado em livros de exercícios táticos. E é uma coisa que as pessoas falham muito, né? Que é a questão da defesa. Então hoje é o treino tático baseado em exercícios de defesa quando o jogador em questão está sendo colocado sob pressão pelo seu adversário. Então vamos lá, primeira posição. Eu tô de brancas aqui, uma partida minha de 2012. Acabei de jogar o lance torre C1. Uma posição complexa de meio jogo. Eu tenho um peão forte aqui no centro. As pretas também têm esse peão forte no centro, né? Muitas peças em jogo ainda, a posição bem confusa. Meu adversário jogou o lance F5, que foi um tanto curioso, uma surpresa para mim. Eu capturei o cavalo dele em D6, bispo captura D6 e ia por F5. Aceitei o sacrifício do peão. Ele entregou o peão de F5. Imaginei que ele podia tentar atacar meu peão de D5 agora com o cavalo F6, alguma coisa assim. Mas ele jogou um lance ainda mais surpreendente. Ele jogou E4 aqui. Ele entregou um segundo peão. E é um lance que eu honestamente não tinha visto na situação. Né? Agora é a hora que vocês entram em ação. Para vocês darem um pause agora. Pensarem alguns minutos para tentar entender qual é a ideia de entregar o segundo peão. E como é que vocês vão reagir em relação a isso. Então é para dar um pause agora. Daqui 5 segundos eu volto com as explicações sobre a resposta. Beleza, então, já estou de volta. Espero que vocês tenham pensado bem. Esse é um exercício que demanda um pouco mais de tempo, acho, porque tem várias perguntas envolvidas. Primeiro tem que entender a ameaça do adversário, para depois você elaborar, né, uma resposta em relação a isso. Primeira coisa, né, as pretas entregaram um peão, entregaram um segundo agora. No caso de eu tirar meu bispo para B1, por exemplo, as pretas vão jogar D3 e isso parece bem problemático para as brancas. Meu bispo não mexe, o cavalo não mexe. E as pretas tendem a recuperar o peão de F5 ou de D5 também. Né? E F3 parece fora de cogitação porque abre muito o rei, tem um dama H4 entrando aqui também. Então, claro que às vezes você é obrigado a jogar um lance passivo como esse. Mas o seu lance crítico tem que ser, claro, bispo captura E4. Por quê? Por motivos óbvios. Se o lance der certo, você tem uma vantagem gigantesca, são 2 peões a mais. Não quer dizer que você vai jogar esse lance, mas é um lance crítico, ou seja, é um lance que você tem que dar mais atenção, porque se der certo, beleza, você vai ficar numa posição ganha. Agora eu quero saber o que vocês pensaram depois de bispo captura E4. Se as pretas não fazem nada de especial, agora é a vez das brancas ficarem ganhas com 2 peões a mais. No caso de bispo captura H2, que é um tema tático possível, rei captura H2, dama H4 cheque, atacando o bispo e dando cheque no rei, rei G1, dama por E4, as pretas recuperam um peão, mas as brancas vão ter vantagem aqui, porque mesmo que caia o segundo peão, as pretas estão sem desenvolvimento aqui. Um lance como D6, por exemplo, é bem interessante. Ou dama B3 defendendo o peão de D5. Segue confusa a posição, mas isso não é algo que as pretas ganham, então naturalmente eu tomaria o peão em E4 nesse caso, né? Se fosse esse o problema. Mas bispo E4, talvez vocês tenham pensado em outro lance, que é dama H4. Que foi o lance que meu adversário pensou. E ele acabou fazendo na partida, porque ameaça o bispo em E4 e ameaça mate em H2. E aqui que entra o tema da defesa. Ele esqueceu que eu posso fazer um lance que defende em H2 e E4 ao mesmo tempo, que é F4. Por quê? Né? No conceito básico dele, eu tenho que defender o mate com H3, por exemplo, e cai o bispo. Não tem como eu defender E4 e H2 ao mesmo tempo. Né? Só que tem, na verdade. Não tem como uma peça só, só que eu não uso a peça para defender, eu uso a peça para interferir no bispo adversário e na dama adversário também. Né? Eu encontro um ponto de intersecção entre a dama e o bispo e tampo as duas, uma diagonal e uma fileira aqui em E4. E agora as brancas estão ganhas. Ou seja, ele nem sonhou com o meu lance F4. Ele achou que estava ganhando. Agora eu tenho 2 peões a mais, ganhei a partida daqui a 3 lances. Acabou bem rápido, inclusive. Ele jogou dama E7, eu voltei o bispo, cavalo F6,
Ativei o cavalo para C2, me aceito tomar em D4. Dama F7, cavalo por D4. Cavalo por D5, dama B3, coloquei todas as peças em jogo. Cavalo E7, joguei o sólido, dama por F7, ele abandonou aqui já. Eu tenho 2 peões a mais e eu vou jogar G4 no próximo lance, ou torre E1. É uma posição totalmente sem esperança para as pretas. Mas legal, se vocês conseguiram acertar esse exercício, que é difícil, levando em conta tudo, né? Você tem que entender primeiro. E depois jogar o F4. Né? Chegando na posição não é tão difícil, mas a questão é você prever antes, né? E meu adversário tinha 2,250, um adversário forte, mas ele cegou esse lance, assim, ele não considerou esse tipo de lance, porque é um lance que você aprende estimulando essa qualidade da defesa. Beleza, então, vamos para o próximo exercício, que vai ser esse aqui mesmo. Se der tempo a gente vê o terceiro, senão ficar para o próximo vídeo. Então as brancas acabaram de jogar o lance C5 cheque aqui. Dando cheque no rei preto. As pretas estão claramente sob pressão. Tem um peão a menos. O peão de C5 está sendo entregue, claro, né? Eu posso capturar o peão com o bispo de C5, mas é óbvio que meu adversário pensou em alguma coisa. Minha partida, né, eu tô de pretas essa em 2008. Jogada há mais de 11 anos essa partida. Então vamos lá, hora de vocês pensarem como lidar com esse cheque, né? Ou você vai tirar o rei, ou vai capturar o peão em C5. Então, dá aquele pause esperto, daqui a 5, 10 segundos eu volto com a explicação dessa posição para vocês. Beleza, então, estou de volta. Seguinte, o princípio parece muito com a outra posição. Se eu tirar o rei, por exemplo, rei E7, eu estou totalmente sem esperança. Eu tenho um peão a menos, o branco está dominando aqui com o bispo em D5, peão em C5. Sem contar que tem um lance como torre D4 que já ganha na hora a partida. Mas é desnecessário a torre D4. Torre H1, por exemplo, é muito forte também, invadindo na 7ª fileira. Então o que quer dizer isso? Tomem cuidado, tá? Não quer dizer que você tem que aceitar tudo que te for oferecido numa partida, não. Mas assim, você tem que comparar. Se uma opção é totalmente sem esperança, você foca na outra, e provavelmente você joga a outra também. Já que essa aqui não tem chance nenhuma, de repente na outra pode ter uma esperança. E bispo por C5, por mais medo que você tenha de fazer esse lance, você iguala o material. Meu adversário tinha uma posição totalmente ganha, porque ele não precisava jogar C5 aqui. Eu não tenho a posição anterior, na verdade, mas ele estava com o peão aqui e jogou em C5. E agora eu capturei, né? Se ele troca, não tem nada. Só que ele joga bispo B3 cheque agora descoberto. Atacando meu bispo, dando cheque no rei e mantendo o contato aqui do bispo de C5. E aqui eu joguei rei C6. E agora ele começou a perceber que, por um milagre, porque eu não tinha visto isso, eu estava totalmente perdido antes, surgiu uma defesa para mim. Ou seja, se ele captura o bispo aqui em A4, eu capturo em B6, o material está igual. Bispo de cores opostas está empatada a posição. Se ele jogar bispo captura C5, parece que ele ganha. Se eu retomar em C5, cai o bispo em A4. Eu perco uma peça. Só que eu jogo bispo por B3 intermediário. Se ele tomar de peão, aí eu jogo rei por C5. E o final de torres eu tô até melhor de pretas quase. Tá igual, na verdade, né? Mas eu tô com o rei entrando em B4 aqui. Quando ele joga bispo F8, eu tomo a torre lá em D1. Né? Agora vai ficando fácil a sequência, mas tem que ver lá atrás, né? De novo, o adversário meu, 2.400, jogador bem forte, uma partida pensada. Ele jogou C5, ele não viu que eu tinha um contra-ataque. Né? Ele menosprezou de novo um recurso de defesa. Que pra mim é meio fácil achar, porque eu sou obrigado a fazer isso, eu não tenho muita opção, né? Então, cheque, ele achou que ganhava uma peça, né? Só que eu jogo esse contra-ataque em B6, quando ele toma aqui, por muita sorte, eu tomo atacando a torre, em D1. Ele jogou bispo captura F8, bispo captura D1 e tem mais um toquezinho aqui. Claro que eu não vou exigir que vocês tenham visto isso lá atrás, mas ameacei o peão de G4. Então se bispo E7, bispo captura G4, bispo F6, bispo F5, bispo G5, e os peões todos são trocados. Ele joga rei G3, e agora ele está ameaçando o bispo E7, com a ideia de capturar os dois peões e ficar com 2 passados, que vai ser uma vitória para as brancas. Mas eu consigo jogar rei D7 em tempo, e chego para defender esses peões. É importante lembrar que rei D5 talvez ainda tenha chance, mas acho que é um erro bem grave aqui já.
porque eu jogo esse lance agora. Eu volto o bispo para trás, e agora é imparável esse lance. Bispo B2, depois bispo captura F6. Acho que tem recurso de defesa ainda, mas eu vou perder o peão de F6 e potencialmente de G5 também. Então rei D7 é um lance mais seguro aqui, porque quando encostar no peão eu jogo rei E7, e se me der 2 tempos eu jogo rei 8, rei F7 e está totalmente empatada a partida, final de bispo de cores opostas. Beleza então, meus queridos e minhas queridas, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do tema de defesa. Provavelmente o próximo vai ser também um tema de defesa, treino tático para defesa, que é um tema muito importante no xadrez, agora com a parte 2, com exercícios ainda mais elaborados. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários do vídeo do chess.com, o espaço que tem aqui embaixo. E nos vemos na próxima. Aquele abraço. Fui!